Olá! Qual o caminho da cura? Você sabe o que tem que fazer para chegar até o processo de equilíbrio mental, emocional, físico, energético e espiritual? Eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre essa trajetória de cura, mas eu queria falar rapidinho sobre como a gente adoece. Né? Como é que a gente chega num ponto de desequilíbrio físico, mental, emocional? Né? Então vamos falar um pouquinho sobre como a gente é gestado na barriga da nossa mãe, para a gente entender como que a gente constrói isso. A forma com que a gente vive a nossa vida quando adulto, ela está muito relacionada com as experiências intrauterinas e com as primeiras experiências da nossa vida, até mais ou menos 5, 7 anos. Então, tudo que eu experimentei de sensações como feto, como recém-nascido, como bebezinho, como na primeira infância, isso tudo, como eu interpretei a vida, tem a ver com as minhas questões familiares, as questões da minha mãe, do meu pai, dos problemas que eles viveram, das dores que eles já tinham antes de eu nascer. Então, essas experiências, elas vão moldar a minha forma de sentir o mundo e a minha forma de pensar o mundo. E como a gente já sabe, a gente não tem somente um corpo físico na nossa constituição física. A gente tem nossos corpos sutis, que dentro do kardecismo é chamado de perispírito, mas a gente vai falar dos corpos sutis, que são as camadas desse perispírito, e cada uma tem uma função, uma de pensar, outra de sentir, outra de me conectar com algo maior, outra de registrar todas as informações de todas as experiências de vidas que eu já tive. Nós temos o corpo átmico, que é a nossa essência divina, mas eu quero falar hoje mais sobre as nossas questões do sentir e pensar, porque elas estão ligadas com o nosso agir. Então, desde essas experiências intrauterinas até mais ou menos os nossos 7 anos, a gente registra a nossa percepção de mundo. Né? É muito mais denso esse conteúdo, mas só para vocês entenderem um pouquinho. A partir dessas experiências, dessa visão de mundo, desse sentir o mundo, eu começo a desenvolver memórias emocionais e crenças que vão me levando para fazer as escolhas que eu vivo hoje. Então, a minha visão de mundo enquanto adulto em desequilíbrio está muito ligado com as experiências negativas, porque eu estou falando de desequilíbrios, né? Claro que a gente também adquire coisas legais e a gente também se equilibra a partir das coisas que a gente aprendeu, mas hoje eu quero falar da cura. Então, as experiências negativas que eu tive enquanto feto, na experiência intrauterina, enquanto criança, bebê na minha infância, elas vão modelar a forma com que eu sinto e com que eu percebo as minhas experiências na vida adulta. Então, sentimentos de culpa, de abandono, de rejeição, de medo, de insegurança, elas estão muito vinculadas com essas primeiras experiências que nós tivemos nessa encarnação. Eu não estou falando e nem vou entrar hoje nas questões das encarnações passadas, porque vai ficar muito extenso esse vídeo. Eu quero falar do processo mais simples que dá pra gente administrar mais facilmente. Qual que é o caminho de cura, então? Então, eu entendi que o meu desenvolvimento, ele me leva também ao meu processo de adoecimento. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar em estado de presença para perceber quais as sensações que predominam no meu dia a dia. Então, eu observando o estado de presença, eu conectada nesse momento aqui e agora, porque tem muita gente que vai tomar banho pensando na janta que tem que fazer, tem gente que está fazendo a janta pensando no dia de amanhã, que horas tem que acordar, que horas que tem que chegar no trabalho, o que tem que fazer no trabalho. Isso não é estado de presença. Estado de presença, eu estou aqui, agora, conectada com o meu fazer nesse momento e com as experiências que eu tenho nesse momento, conectada com a percepção sensorial do meu corpo e com os pensamentos que eu tenho nesse momento e com as sensações que eu tenho nesse momento de raiva, de medo, de angústia, de culpa, de alegria, de satisfação. Então, o primeiro passo para que a gente encontre um caminho de cura é se conectar com a percepção desse momento, né? E a partir daí perceber o que me incomoda, o que não está legal, porque eu só consigo mudar os aspectos da minha vida que me incomodam. Por isso a gente às vezes se incomoda com a vida do outro. Por que o outro está naquele casamento? Por que o outro está naquela vida? Por que o outro não muda de emprego? Por que o outro não muda de casa? Porque eu não incomodo o outro, incomoda você dentro do que você acredita do que é melhor para a sua vida. Então é muito mais o que acontece comigo do que acontece com o outro e muito mais o que eu faço com o que o outro faz comigo do que o que o outro faz comigo. Então eu começo a ter, quando eu estou no estado de presença, eu começo a ter uma autorresponsabilidade de assumir o que está me incomodando e de pensar possibilidades de resolver aquela sensação.
Uma outra ferramenta que eu acho interessante é conversar com aquilo que você pensa e conversar com aquilo que você sente. Mas para isso acontecer, você tem que estar naquele estado de presença que eu acabei de falar. Para você conversar com essas sensações é um movimento de alinhamento para que você esteja numa vida mais íntegra. Então eu preciso alinhar o que eu sinto com o que eu penso. Se eu estou sentindo raiva, o que eu penso sobre essa raiva? De onde vem essa raiva? O que eu vou fazer com essa raiva? Se eu estou sentindo medo, por que eu estou sentindo medo? Medo do quê? Né? Esse medo é real? Ele é um medo que realmente eu estou em perigo? Ou é um medo que é um medo que limita, que veio de uma infância que eu fui criada com pessoas que me colocavam muito medo, que me educaram pelo medo? Então, a gente precisa conversar com essas sensações, com as percepções, com os nossos pensamentos. Essa é uma segunda dica, tá? Eu vou encerrar esse vídeo fazendo um convite para vocês, porque não acabou, tem muito conteúdo ainda, fazendo um convite para vocês conhecerem o programa que eu e o Rafael, aqui do Espaço de Cura Célula Mater, desenvolvemos para ajudar você que quer se conectar com essas questões que estão te atrapalhando, que estão te desequilibrando, e ter uma vida mais verdadeira e mais íntegra, no sentido de saber o que está acontecendo com você, de saber o que fazer com isso, né? De pensar, de sentir e de agir alinhado com aquilo que você acredita que seja o melhor para você. Então nós vamos lançar essa semana o curso de autocura energética online, já estamos na terceira turma e você é um convidado para experimentar, para vivenciar essa experiência e ser, quem sabe, o terapeuta da sua própria vida.